Mais uma vez, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um culto de ensino bíblico doutrinário e louvamos a Deus por essa maravilhosa oportunidade. Nós vamos estudar um assunto bastante relevante à luz da Palavra de Deus, cujo texto áureo está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no capítulo 10, vou ler por hora apenas o versículo de número 14, que diz: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Que o Senhor Deus nos dê a graça necessária para falarmos desse assunto hoje, à luz da Palavra de Deus, e que esta palavra tenha livre curso em nossos corações. Nós vamos louvar ao Senhor Deus com um hino da harpa cristã agora, e assim seguiremos com a exposição desta palavra. Paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar o hino 156. 156. O bom pastor buscou-me já longe do redil e com ternura achou-me caído, triste, viu as chagas com amor pensou e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, seguiu-me bem distante do seu lugar no céu e disse em voz amante: Achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me,
trigo alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Pois bem, meus queridos irmãos, esse louvor está bastante alinhado com o assunto que estudaremos hoje. Como disse aos senhores, o texto áureo está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 10, versículo de número 14, bem conhecido de todos nós. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Louvo a Deus pela vida dos irmãos que se esforçaram muito para estar aqui. A igreja está muito bem cooperada. Também louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão se esforçando para assistir também de forma online, pois não puderam chegar aqui. E assim vamos avançando com a graça de Deus. Queridos irmãos, antes de nós entrarmos nesse assunto, é importante a gente refletir a importância do culto de doutrina bíblica, ou eu prefiro sempre estender um pouquinho e dizer ensino bíblico doutrinário, porque é justamente neste culto de ensino bíblico doutrinário que, espiritualmente falando, a nossa carteirinha de vacinação, ela vai sendo completada. Espiritualmente, nós precisamos tomar vacinas também. E essas vacinas são aplicadas à luz da palavra de Deus. Quando nós não participamos do culto de ensino bíblico, significa que nós ficamos sem a proteção devida ao longo desta vida que estamos caminhando. Vejamos só que o Senhor Jesus, nesse capítulo 10, aqui São João, ele registra a fala do Senhor Jesus Cristo de forma linda, nesse capítulo 10, como em outras passagens também. E o primeiro versículo desse capítulo 10, São João começa a escrever a fala do Senhor Jesus Cristo. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, outra versão diz no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes
antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Vou parar um pouco por aqui. O Senhor Deus, pelo seu Espírito, nos deu esta reflexão que divulgamos nas redes sociais, fazendo aqui um paralelo, meus irmãos, entre o pastor e o apicultor. Um paralelo entre o aprisco e a colmeia. Veja que estamos diante de duas profissões nobres, tanto o pastor de ovelhas, quanto o apicultor, que cria, que cuida das abelhas, são profissões honestas, dignas e de fundamental importância para o ecossistema. Tanto a ovelha quanto a abelha têm o seu valor nesse ecossistema. Então, quando nós pensamos à luz da palavra de Deus, o Senhor Jesus se apresentando a nós como o bom pastor, logo nós vamos entender nas entrelinhas que o pastor cuida de ovelhas, e é exatamente o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. E em muitas outras passagens da palavra de Deus, nós vamos ver o Senhor Jesus também se apresentando ou sendo apresentado de formas diferentes. Por exemplo, ele diz que ele é a videira verdadeira, ele é a água da vida, ele é também o leão da tribo de Judá. Poderíamos comparar o Senhor Jesus com a figueira, com a oliveira, e tantos outros paralelos bíblicos nós poderíamos aplicar em diferentes mensagens. Mas aqui, São João registra a fala do Senhor Jesus Cristo sobre o pastor de ovelhas. E o próprio Senhor Jesus Cristo se apresentando: eu sou o bom pastor. E eu não sou só o bom pastor. Como pastor, eu conheço as minhas ovelhas. Queridos, na língua portuguesa, há uma diferença muito grande entre saber e conhecer. Muito diferente de sabedoria e conhecimento, que são paralelos e se equivalem. Mas o verbo saber é diferente de conhecer. Eu hoje conheço a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, em Jabaquara, porque eu congrego nela juntamente com vocês. Mas até pouco tempo atrás eu sabia da igreja do Jabaquara, porque nunca tinha estado aqui. O saber, ele é superficial. O conhecer é profundo. Muitos de nós sabemos quem é um, quem é outro. Todavia nós, infelizmente, não nos conhecemos bem. Me refiro especialmente entre os senhores e eu e os senhores. Estamos nos conhecendo aos poucos. E isso leva tempo. E o Senhor Jesus está falando aqui: eu conheço as minhas ovelhas. E também ele diz que das minhas ovelhas eu sou conhecido. Há uma reciprocidade aqui de conhecimento. Mas, veja, poderíamos fazer tantos paralelos como citei há pouco. Todos eles seriam nobres, dignos, honrosos, e falaríamos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, quando a gente olha para o paralelo que o Espírito Santo nos deu para refletir nessa noite, nós estamos colocando novamente duas profissões nobres. Estamos colocando também a ovelha, que é um animal nobre, tanto quanto a abelha, que também é um inseto nobre, que tem as suas produções, os seus valores agregados. Mas eu quero destacar algumas coisas importantes no que diz respeito à igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja,
que é justamente onde o Senhor Jesus quis chegar aqui nessa mensagem, falando que Ele é o pastor das ovelhas. Vamos fazer aqui algumas considerações. Quando eu penso em ovelha, eu penso na fêmea. O macho, nós vamos ver que não é ovelha, é o carneiro. Depois tem o cordeiro, que é o filhote. Já quando eu olho para a abelha, que também é o feminino, também tem o macho, que é o zangão. Primeiro eu quero destacar aqui, biblicamente, algo fundamental no princípio cristão, que Deus estabeleceu desde o princípio, macho e fêmea. Isso é bíblico e é imutável. Agora, outro ponto importante é que quando eu penso em ovelha, a ovelha tem o seu valor agregado, além do animal em si. Ela produz a lã, o leite, a carne, e poderia citar algo mais. Mas a abelha também tem o seu valor agregado. Tem o mel, tem o pólen, né? Faz algo maravilhoso dentro do ecossistema. Mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre esse paralelo, que quando eu olho para a parte do aprisco, eu estou falando de redil, eu estou falando de rebanho. Quando eu olho para o lado da colmeia, da abelha, eu estou falando de colônia. Estou falando de enxame. E assim por diante, a gente poderia fazer vários paralelos, eu vou citar alguns. Quem cuida de ovelha, ou pastor de ovelhas, ele tem a sua roupa própria, uma roupa leve. Todavia, quem cuida de abelha, o apicultor, ele tem uma vestimenta totalmente diferenciada, com um material diferenciado, com viseira diferenciada. Ele é todo encapado, por motivos óbvios. Mas ainda nesse paralelo, nós vamos ver que a ovelha além de ser um animal manso, é sociável. Já quando a gente olha para a abelha não é um inseto manso. Não dá para você passar a mãozinha sobre a abelha. Na ovelha dá. Na abelha não. Porque a abelha não é sociável. Ela não é domesticada. Ainda nós podemos ver que a luz da palavra de Deus, que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. É um animal que tem uma inteligência. Ela reconhece quem está ali cuidando do aprisco, do redil. Já a abelha não. Ela não reconhece. Ela reconhece a colmeia, mas o seu apicultor não. Também nós vamos ver que para trabalhar com ovelha, nós precisamos de um cajado. Já para trabalhar com abelha, o cajado não serve. Tem uma ferramenta chamada fumigador. Ou até o formão, que é onde você vai apanhar as abelhas, o mel, e separar um do outro. Ainda nós vamos ver que dentro dessa questão, a ovelha, por ser dócil, ela é obediente ao seu pastor, porque reconhece quem está cuidando dela. Mas a abelha não, como diz, ela não é dócil. Se você mexer, como infelizmente eu mexi, quando criança, com uma abelha que parecia que estava morta no chão, eu levei uma ferroada, para nunca mais eu brincar com uma abelha. Então, tem suas diferenças, e é importante a gente considerar o fato gerador, o motivo, novamente eu friso, da importância da abelha no ecossistema, da ovelha também.
Mas é importante, como igreja do Senhor Jesus Cristo, a gente procurar entender por que o Senhor Jesus traz à luz esta palavra. E se a gente olhar para o Antigo Testamento, nós vamos ver os sacrifícios pela expiação dos pecados, em que era requerido por mandamento um animal para aquele sacrifício, o cordeiro. E nós sabemos que na Nova Aliança, no Novo Testamento, o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isto é algo maravilhoso a gente compreender o papel deste Cordeiro que veio a nós, como quando Abraão esteve para sacrificar o seu filho Isaque, e quando estava em vias de ser sacrificado, Isaque pergunta, mas pai, cadê o cordeiro? E Abraão responde, filho, Deus proverá. E o Senhor Deus o poupou, mas ali era um sinal do Cordeiro de Deus que haveria de vir para nos resgatar, para nos salvar. Agora eu trouxe todo esse paralelo porque o Senhor Jesus, Ele próprio está falando sobre ovelha. E Ele está dizendo, olha, as ovelhas ouvem a minha voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E Ele continua dizendo que as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. A ovelha não vai seguir quem não conhece. Ainda vou pegar um outro texto do Antigo Testamento relacionado a Israel, em que Jeremias, aquele profeta de Deus, em que foi muito usado pelo Senhor para profetizar a Israel, ajudar a Jerusalém, os seus desvios, as suas rotas alternativas. E no capítulo 23 do profeta Jeremias, o Espírito de Deus traz uma palavra a ele bastante dura aos pastores. E diz assim, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu aprisco, diz o Senhor. Veja que a mensagem é para o pastor. Ai dos pastores. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo, já aplicando aqui esta palavra. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Veja que palavra pesada para os pastores de Jerusalém, de Judá. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as estiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão, e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Então nós temos com muita clareza aqui, muita contundência nessa profecia, nessa mensagem profética, que o pastor de ovelhas, aquele que tem esta missão, precisa ter um cuidado muito grande com o aprisco, com as ovelhas. Porque as ovelhas precisam de cuidado. A função do pastor, obviamente, é pastorear, mas também é tirar os carrapichos das ovelhas, tirar aquilo que está prejudicando a saúde dela. E quando eu olho para a palavra de Deus, é justamente aí que o Senhor Jesus quer entrar. Porque
Se Jesus disse nesta época em que aqui ele estava exercendo o seu ministério terreno, quem dirá no século 21 onde estamos? Em que o pecado tem se multiplicado de uma forma veloz. E há pastores e pastores falando biblicamente sobre esse texto e contexto. Há pastores que não estão preocupados com o rebanho, não estão preocupados de alimentar o rebanho. O que nós precisamos estar atentos, meus irmãos, é que quem foi chamado para pastorear, foi chamado para servir, foi chamado para cuidar, foi chamado para zelar, foi chamado para que as ovelhas se multipliquem. Precisa haver aí a multiplicação. Precisa haver o crescimento do aprisco. O aprisco, ele não pode ficar estagnado. Não. Ele precisa crescer. E quando cresce, precisa crescer de forma saudável. Não basta crescer por crescer, com as ovelhas cheias de carrapicho. E interessante que há uma semana atrás aconteceu algo em Arapiraca, em Alagoas, que chamou muito a minha atenção também. Que um apicultor foi criar abelha ao lado de um pastor criador de ovelhas. E, infelizmente, por um descuido, essas abelhas em um enxame atacaram o rebanho de ovelhas. Que judiação. E aí, explicaram para o apicultor, você não pode criar abelhas ao lado de um criador de ovelhas. O risco é muito alto. Você tem que ter uma distância de segurança para não atacar os animais. Poderia ser gado, poderia ser qualquer outro animal. Mas não pode criar junto. Cada um tem que ter o seu espaço. E quando eu olho para a igreja, o lugar da igreja é a ovelha. O que tem que estar dentro da igreja é a ovelha. Ovelha. E as ovelhas precisam estar muito bem cuidadas. O pastor tem que fazer a parte dele, mas a ovelha também tem que fazer a parte dela. Cada um tem as suas funções. O Senhor Jesus continua aqui em São João 10. Ele continua dizendo aqui, versículo 7, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, porque eles não tinham entendido. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Nós sabemos que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Ele se não for por Jesus. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não as ouvem, não. E ele continua dizendo aqui, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá. E achará pastagem, achará alimento, ficará saudável. Olha, versículo conhecidíssimo de todos nós, o ladrão não vem, senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, saúde e a tenham em abundância. Jesus veio para isso, como bom pastor, ele veio dar a nossa saúde, e a saúde plena, espiritualmente falando. Agora, quando a ovelha se desgarra, o pastor precisa estar atento para ela não se distanciar, não se perder. E o Senhor Jesus continua dizendo aqui, repetidamente, de forma redundante, ele continua, eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, não é. De quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Que perigo! Que perigo quando uma ovelha se expõe a mercenários. Que perigo quando uma ovelha
ela anda perambulando longe do seu aprisco. Ela começa a pegar carrapichos de outros lugares, e o pastor tem que tomar muito cuidado para tirar quando ela chega para o aprisco novamente, porque senão esse carrapicho vai contaminar o rebanho. E como que nós fazemos isso? Falaremos mais em outros cultos com diferentes irmãos que o Senhor tem falado. É jejum e oração. Oração e jejum. Sustentado pela palavra de Deus. É isso que limpa a ovelha. Não é outra coisa senão jejum, oração e a palavra de Deus. E ainda a palavra de Deus está dizendo aqui no versículo 13, olha, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Queridos irmãos, o Senhor Jesus não nos chamou para fazer pirotecnia com o Evangelho. O Senhor Jesus não nos chamou para fazer do Evangelho uma fonte de renda, para vender sabonete, vender óleo ungido, vender água ungida, vender água do Rio Jordão, vender não sei mais o quê, vender não sei o que consagrado, fogueira de não sei quem. Irmão, o Senhor Jesus nos chamou para crer nele, porque é no nome dele que tem todo o poder. Mas muitas ovelhas estão dispersas, e ainda mais nessa época de pandemia, que todos nós ficamos expostos, porque não podíamos sair de casa, agora que estamos voltando. Vai saber o que muitas ovelhas comeram por aí. Mas o pastor tem que tomar cuidado, precisa limpar as ovelhas com muito amor. E ainda a palavra de Deus está dizendo, nós já lemos o versículo 14, e pela terceira vez lerei agora, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida por elas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Aqui está fazendo a junção entre judeus e gentios. E o Senhor Jesus está falando, olha, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, que somos nós, que já chegamos a esse aprisco, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Ponto e vírgula. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Eu tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. O Senhor Jesus está demonstrando aqui, meus irmãos, justamente o amor do Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, quando a gente olha para a função do pastor, já fiz o paralelo com o apicultor, nós já sabemos que o apicultor lida com as abelhas, que é um inseto nobre, é algo que é fundamental para o nosso ecossistema, só que não é dócil, é um inseto que não dá para domesticar, não dá para ensinar, eles não escutam, não sabem. Mas a ovelha não, a ovelha escuta, a ovelha sabe, a ovelha conhece. E aí entra muitos dos atributos que nós estudamos e continuaremos estudando sobre o fruto do Espírito, que deve estar tanto na vida do pastor, quanto na vida do rebanho, do aprisco, das ovelhas. Nós vamos ver, por exemplo, quando o apóstolo São Paulo, ele estava ensinando a Timóteo, seu filho na fé,
Ele começa a dizer, por exemplo, na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 2, versículo 14, ele diz assim, olha, traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Contenda de palavras não é para a ovelha. Não é para a ovelha. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tenha de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas olha, evita o zum, 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 evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Não quero entrar nesses dois nomes agora, porque o tempo não nos permite. Versículo 23 de 2 Timóteo 2, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Volto a dizer, meus queridos, nós fomos chamados como ovelhas para um aprisco, e a ovelha é um animal dócil, é um animal manso. A mansidão está dentro do fruto do Espírito, tanto para o pastor quanto para o rebanho. E aí a palavra de Deus continua dizendo lá, e ao servo do Senhor, posso colocar aqui o pastor, quanto à ovelha, não convém contender, de novo, mas sim ser manso. Olha o papel do pastor aqui, ser manso, para com todos. É fácil? Não é não, mas é bíblico. Convém ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Nós já sabemos que lá em 1 Coríntios 13 fala sobre o que é o amor. O amor é sofredor. E ser sofredor é porque tem um atributo do amor aí incutido, embutido, entrelaçado, sofredor. Instruindo com mansidão, olha a redundância de novo nesse mesmo texto aqui. Instruindo com mansidão os que resistem, porque há ovelhas que vão resistir, que estão cheias de carrapicho, precisam ser limpadas, mas às vezes não quer. A ver se, porventura, Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade, a tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Então nós devemos tomar bastante cuidado, meus queridos, quanto ao nosso papel dentro desse aprisco. Ainda Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 12 a seguir, ele escreve, e rogamo-vos, irmãos, ovelhas, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, que vos pastoreiam e que vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor. Olha o fruto do Espírito aí de novo. Por causa da sua obra, tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, as ovelhas com carrapicho. Quais são os carrapichos aqui desordeiros? Mas também tem ovelha que pode estar fraca. E a palavra está dizendo aqui, consoleis os de pouco ânimo. Porque há situações que o desânimo paira. Mas consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Veja que exercício lindo que o Senhor requer de nós. Nós que o servimos, que estamos fazendo a obra dele. Queridos irmãos, como disse no início, o aprisco precisa crescer, precisa se multiplicar. E o crescimento do aprisco, a multiplicação do aprisco, o crescimento, ovelha gera ovelha. Nós precisamos entender que quando nós recebemos na igreja familiares, amigos,
visitantes, aqueles que sentiram de tomar parte do culto a Deus, eu vou lá porque eu preciso de algo. Queridos, quando a ovelha está no aprisco, ela quer ser alimentada, ela quer ser cuidada, quer ser bem tratada. Ela quer estar bem, sociável com as outras. Mas quando chegam novos membros para esse aprisco, nós devemos tomar muito cuidado ao recepcionar, meus irmãos. Porque senão nós podemos afugentar. Quantas vezes, nas igrejas por onde passei, não vi almas chegando à casa do Senhor para receberem a palavra, mas um zum na igreja, uma conversa na igreja, entre irmãos, batizados nas águas, que tomam parte do corpo do Senhor e do sangue, mas conversando desenfreadamente. Como que nós vamos ganhar ovelhas para o aprisco se nós não estamos tendo cuidado dentro do aprisco? Como que nós vamos ganhar a nossa família para Jesus se nós estamos falando mal da igreja onde nós servimos? Isso eu estou falando de novo, por onde eu passei já vi isso. E até entre obreiros, em reunião de obreiros, onde os pastores deveriam ser exemplo. Infelizmente, quem vai pregar fulano, então eu vou descer, vou ficar lá embaixo conversando. Queridos irmãos, o crescimento do rebanho não se dá simples e puramente, é importante o que eu vou dizer, mas não é fundamental. Olha, quem quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aí vem 50 aqui na frente, no dia seguinte tem 60 fora da igreja. O aprisco, meus queridos, é lugar que nós precisamos ter sociabilidade, comunhão, nós precisamos agregar, nós precisamos cuidar, nós precisamos amar, nós precisamos tratar com mansidão. Quantas vezes, seguramente os senhores, lamento dizer, mas seguramente tanto quanto eu, os senhores já passaram por situação que eu vou dizer agora, de infelizmente ouvir palavras que não deveriam, crente, que se diz crente, dando ferroada em outro crente. Irmão, isso não é coisa de crente, não. Não é não. Nós precisamos suportar uns aos outros em amor. Em amor. Nós precisamos amar incondicionalmente. Uma palavra mal colocada, para não dizer maldita, nas duas figurações, pode destruir uma ovelha que está fraca, ela pode morrer instantaneamente. Mas tem palavras que edificam, e são essas palavras que o Senhor nos chama, são palavras que edificam. Nós precisamos aprender a falar palavras que pelo Espírito de Deus, aquele que estiver fraco, o Senhor vai levantar. A igreja, meus queridos irmãos, é o corpo de Cristo, não é a igreja física que vai subir, os senhores sabem muito bem, é a igreja invisível que está para subir. Mas nós precisamos olhar para a palavra de Deus, porque São Tiago, apóstolo, ele também nos deixa aqui algumas lições importantes a esse respeito. No primeiro capítulo de São Tiago, por exemplo, nós vamos aprender ou relembrar sobre a prática da palavra de Deus, porque a teoria é importante, é fundamental em qualquer profissão.
ou em qualquer área eclesiástica, qualquer função na igreja, a teoria é fundamental. Se o pretendente, o aluno não tiver uma boa teoria, vai ter muita dificuldade na prática. Versículo 19 do primeiro capítulo de São Tiago está escrito: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Isto vale para o pastor e vale para as ovelhas. Porque o pastor, nós já vimos aqui, poderia estar vários outros textos. O pastor precisa aprender a trabalhar com mansidão, tanto quanto as ovelhas corresponder em mansidão. E aí a palavra de Deus está dizendo aqui, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, não. Mas o versículo 21 está dizendo, pelo que rejeitando toda a imundícia, todo o carrapicho, e acúmulo de malícia, porque o velho homem é cheio de malícia, viu? A velha natureza é cheia de malícia. Mas nós que nascemos de novo, que somos nova criatura, devemos cumprir isso aqui. Rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos, quando nós aplicamos essa palavra. E aí vem a chamada de atenção no versículo 22, porque não para por aí não. Ai, que texto lindo. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho ou seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. E São Tiago continua aqui: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. E aí, nós podemos ainda citar outros versículos, por exemplo, ainda em São Tiago, capítulo 4, versículo de número 11, lá no finzinho da epístola do apóstolo São Tiago, 4, 11, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Ovelha não faz isso não. Não faleis mal uns dos outros. Quem fala de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é observador da lei, mas juiz. Posso ainda aqui virar algumas folhas para frente e ir para a primeira epístola do apóstolo São João. Um texto conhecidíssimo de todos nós, o apóstolo São João. Primeira epístola, capítulo 1, versículos 5 a 7, daria para falar de cor e salteado. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. Olha o paralelo aqui agora, aqui não está falando de pastor, mas Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, estamos no mesmo aprisco, e o sangue de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ainda, primeira epístola de São João, capítulo 2, versículo 6, poderia folhear, minha Bíblia está toda colorida aqui, marcada, porque é maravilhoso estudar a palavra de Deus, é coisa linda. 1 João 2, 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou.
Versículo 9. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo, não. Mas aquele que aborrece a seu irmão, olha só, hein, está em trevas. O que é aborrecer, meus irmãos? O que é entristecer alguém? É o falar que não convém. Está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Que tristeza, não? Que tristeza. Mas é isso que a palavra de Deus está falando, e ainda, se eu pular aqui, capítulo 4, versículo 19 a 21, capítulo 4, primeira epístola de São João. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, olha o aborrecimento aqui de novo. E aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Essa palavra está falando aos nossos corações, o Espírito Santo está trazendo aos nossos corações do porquê que o Senhor Jesus se apresenta como o bom pastor. E como bom pastor, ele tem ovelhas no aprisco. Justamente porque ovelha é um animal dócil, é um animal manso, é domesticável. E assim, quando nós aplicamos a palavra de Deus, nós vamos ver que o Senhor, ao se agradar de nós, nós seremos bem-aventurados. Seremos bem-aventurados. Veja, Provérbios 26, estou indo para o final dessa mensagem, praticamente essa é a última leitura. Provérbios 26. Volto a reforçar aquilo que disse desde o começo, desde quando cheguei aqui em fevereiro deste ano. Leiamos a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Leiamos. Mas leia Provérbios, leia Eclesiastes. São livros da sabedoria, tanto quanto Salmos, o próprio livro de Jó. Nós vamos aprender aqui como se portar diante das adversidades da vida. Quando a gente estuda esses livros e complementa, obviamente, vendo aqui o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é o poder de Deus. Ou seja, o Evangelho do Senhor Jesus está acima de tudo. De Gênesis a Apocalipse, o Evangelho do Senhor Jesus aponta para a cruz. Sem cruz, não precisa nem se preocupar com o Apocalipse, porque já sabemos qual é o destino. Mas se a gente quiser entender o Apocalipse, tem que passar pela cruz, e a cruz está no Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois os apóstolos vieram doutrinar a igreja. Mas aqui em Provérbios 26, versículo 24 a seguir, olha o que diz: aquele que aborrece e dissimula com os seus lábios, mas no seu interior encobre o engano. Vou reler, que eu não obedeci à pontuação. Aquele que aborrece, dissimula com seus lábios, mas no seu interior encobre o engano. Quando te suplicar com a sua voz, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá na congregação, no aprisco. O que faz uma cova, nela cairá, e o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. A língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado. Ah, esse irmão é uma bênção. Daqui a pouco, está quase, manda para longe. A língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado, abençoado. E a boca lisonjeira opera a ruína.
Esse estudo de hoje, meus prezados irmãos, é para nós entendermos pelo Espírito Santo de Deus que o Senhor nos chamou para ser parte da videira verdadeira, a videira que dá fruto. O Senhor nos chamou para ser parte da oliveira, da figueira. O Senhor nos chamou para ser a luz do mundo também e o sal da terra. O Senhor nos chamou para ter a mente de Cristo. O Senhor nos chamou para ter o bom cheiro de Cristo. E a ovelha cuidada tem o bom cheiro de Cristo. O Senhor nos chamou, meus irmãos, para uma obra maravilhosa. Por isso que nós devemos ter e tomar muito cuidado. Porque se porventura, eu não for diligente, eu estou falando da minha pessoa assim, como pastor agora. Se eu não for diligente no manuseio da palavra do Senhor, e eu for o causador, o fato gerador do desvio de alguma ovelha, eu serei responsabilizado perante Deus. O Senhor requererá o sangue de mim. Por isso que eu preciso ter muito cuidado, muita diligência. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado e que maneja bem a palavra da verdade. O pastor tem que ter a palavra de Deus na ponta da língua para tudo e toda situação. Tem que buscar. O obreiro tem que ser exemplo, seja exemplo dos fiéis, no trato, na palavra e tantas outras coisas mais. Por isso que o nosso objetivo, meus queridos, é chegar na igreja. Hoje é um culto de doutrina, hoje o cajado está dando alguma encostadinha, vem para cá, viu? Não vá para lá não, vem para cá. Mas o cajado você toca firme, mas com amor. Não é da paulada, não, o pastor não dá paulada na ovelha, não. O cajado tem que saber manusear. E a ovelha precisa entender, vem para cá, fica aqui, lá você está correndo perigo, fica aqui, fica assim, o Senhor vai te abençoar, Ele vai te ajudar. O que eu quero fazer aqui na casa do Senhor? O que é que você vem fazer na casa do Senhor? Além de adorar ao Senhor, meus irmãos, nós queremos sair daqui alegres, em paz, regozijantes. Depois de um dia exaustivo de trabalho, dentro de casa ou fora dela. Depois de um dia cansativo, depois da nossa luta espiritual, porque a nossa luta é uma guerra espiritual, está travada nos lugares celestiais. Nós queremos chegar aqui e receber a palavra de Deus, receber a vacina. Nós queremos chegar aqui e nos alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E quando eu sair daqui, eu quero sair daqui melhor do que quando eu aqui cheguei. E isto serve para todos, inclusive aqueles que porventura ainda não professam a mesma fé, mas hão de professar. Chegou aqui, irmão, trate com amor. Trate com amor, com carinho, com zelo. Nós louvamos ao Senhor Deus, os senhores têm visto aqui. Talvez alguém se pergunte, mas, puxa, eu não estou vendo 1, 2, 3, 5 se entregar para Jesus. Cada aprisco tem uma necessidade, tem um momento, mas o Senhor tem recuperado muitas almas aqui para a glória de Deus. O Senhor tem recuperado muitas ovelhas feridas, e a ovelha lá da tua casa pode ser a próxima. O Senhor quer trazer para esse aprisco também, quer cuidar dela, quer limpar direitinho, tirar os carrapichos, quer dar saúde para ela, quer vaciná-la. Porque a ovelha, quando está vacinada, entra em qualquer lugar, viu, meus irmãos? Porque tem o cartão verde, não é o cartão verde aí da Covid-19, não, mas tem o cartão de vacinas, está tudo aplicado bonitinho. Entra em qualquer lugar, está seguro, está protegido, porque o Senhor guarda a entrada, o Senhor guarda a sua entrada, o Senhor guarda a sua saída. O Senhor está contigo por onde você andar.
Por isso, meus queridos irmãos, não desista da tua família, não. Jesus não desistiu da tua família, não. Jesus ama a tua família. A tua família vai fazer parte desse aprisco ainda. O Senhor vai trazer de volta. O Espírito Santo está trabalhando. Mas nós devemos dar exemplo, porque senão o que é que vai acontecer? O pastor Alcides Fávaro falava ontem no ensino bíblico doutrinário da Igreja Sede. Quem não assistiu pode assistir, está gravado. Depois eu vou colocar no nosso Facebook também. Mas ele falava, interessante que eu já tinha estudado esse assunto aqui, mas fecho com esse raciocínio. Se nós não formos bom exemplo, se nós não nos apresentarmos como nascidos de novo, dentro de casa e na igreja, outros chegarão, passarão aqui em frente e falarão, não, lá? Nessa igreja onde tem essa pessoa que está fazendo isso? Não, lá eu não vou não. Esse que comprou e não pagou, eu vou lá para essa igreja de pessoas que compram e não pagam? Vou não. Ai daquele por quem vier o escândalo. Ai daquele. Ai do pastor que for, entre aspas, chamado de pastor, mas anda dando ferroada por aí em outros obreiros também. Ai do pastor que tem título, mas anda comercializando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ai do pastor. Que o Senhor Deus nos ajude, meus queridos. Que o Espírito Santo nos ensine a cada dia. E se o Senhor permitir, estou aqui fechando a minha Bíblia, se o Senhor Deus permitir, amanhã, apenas online, o irmão Maurício e o irmão Mateus. Estou nesse estudo de paracletologia, trazendo os nossos irmãos, que hoje são líderes do círculo de oração, dos jovens, do coral, que estão disponíveis, porque tem que ter uma boa internet para fazer esse tipo de trabalho. Não é que eu não quero, não, eu quero agregar outros irmãos com o passar do tempo, mas tem que ter um bom sinal de internet, tem que ter uma conexão estável, porque senão fica um negócio feio. Mas amanhã, se o Senhor Deus permitir, estaremos com o irmão Maurício e o irmão Mateus. Eles estudaram, se formaram agora, teologia da música. Nós vamos falar sobre a harmonia e a unidade. A importância da harmonia e da unidade no aprisco do Senhor. É como uma orquestra tocando, irmão Davi. É como um coral cantando, tem que estar todos no mesmo compasso. Porque fazendo assim, o Espírito Santo, ele fará obras extraordinárias em nosso meio. E o nome do Senhor há de ser sempre glorificado. Quero, nesta hora, pedir aos presentes que apenas curve a sua cabeça, os que estão em casa também curve a sua cabeça. Quero orar por você, apresentar a sua vida a Deus em oração, e já darei a bênção apostólica para terminar a transmissão, pois ainda precisamos rapidamente servir a ceia aos irmãos que não cearam. Seremos bastante ágeis aqui. Mas curve a sua cabeça agora. Amado Deus e eterno Pai, em cuja presença nos encontramos. Senhor, ministramos agora a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo colocou em nosso coração, nos ensinou, nos fez lembrar, e agora, Senhor, guardamos essa palavra em nossos corações e faremos agora como o salmista nos ensinou, inspirado por Ti. Escrevi as Tuas palavras nas tábuas do meu coração, para eu não pecar contra Ti. Amado Deus, que todos nós possamos ser praticantes dessa maravilhosa palavra. Que todos nós nos comportemos, todos nós sim, Senhor, a começar por mim, Teu servo, que nos comportemos como verdadeiras ovelhas do Teu aprisco, pois o Senhor é o nosso pastor. Senhor Deus, continue nos ajudando a limpar os carrapichos, Senhor, da pelagem, limpar tudo aquilo que não Te agrada, Senhor, e que sejamos saudáveis na fé. Continue abençoando a família de cada um dos nossos irmãos, Senhor, que os familiares possam também fazer parte desse aprisco,
Que eles também, Senhor, sejam transformados, que possam nascer de novo, Senhor, e glorificar sempre o teu santo nome. Senhor Deus, continue abençoando a tua igreja aqui em Jabaquara. Tende misericórdia de nós. Senhor, estamos sempre apresentando a ti em oração os pedidos de oração por necessidade de enfermidade. São tantos nomes, Senhor, e temos apresentado diariamente a ti. E sabemos que o Senhor tem tido cuidado de nós, pois é o Senhor que dá saúde ao seu rebanho. Senhor Deus, continue nos abençoando, nos guardando e nos livrando de todos os males, em Cristo Jesus nosso Senhor. Receba a bênção apostólica, você que está em casa também, no trabalho. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com essa igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. Digamos, amém e amém.